defina o perfil de cliente ideal. É importante o empreendedor entender, cuidado com as miragens. Até abrir um pouquinho aqui, Marcelo, aqui exclusivo, nunca falei sobre isso, tá? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, um podcast que vai ajudar você e você aí, ó, que é um dono de pequena e média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. Eu sou o João. Eu sou o Fábio Oliveira. E eu sou Marcelo Germano. Bem-vindos, gente. Que prazer inenarrável ter vocês aqui nessa mesa de podcast. Não é só no fim, João? Agora eu tô colocando nisso também. Eu coloquei com o Thiago. Inenarrável é teu, você fala o que você quiser, né? Exatamente, tá registrado, patente pendente. Mentira, eu preciso referenciar. O prazer inenarrável eu aprendi com um professor no meu curso de RH que eu fiz, e ele falava todo fim de aula: foi um prazer inenarrável ter com vocês. E eu adaptei, né? Adaptei pro nosso podcast. Então, tem aí já alguém que fala nada isso. Se cria, tudo se copia, Marcelo, né? Perfeito. Mas assim, depois desse contexto, né? Quero trazer para vocês que hoje a gente tem um convidado muito especial mesmo. E esse cara é o Fábio de Oliveira, que mais de 8 anos já atua formando profissionais que também trabalham com vendas online, através de inbound, outbound, e ele é CEO da Sales Farm. E então a gente trouxe o Fábio hoje para conversar um pouquinho com a gente. Sales Farm, ele vai farmácia, fazenda de vendas. Você é uma fazenda de vendas, farm é de fazenda, né? Isso aí. Você é uma fazenda, cara. Pois é, louco, né? Você tem essa fazenda e essa fazenda planta vendas. Por aí. Cara, eu quero saber dessa parada aí. Se apresenta pra gente. Então assim, só pra não roubar então o teu inenarrável, eu vou dizer que é um prazer incomensurável. Eita. É um prazer incomensurável estar fazendo esse podcast com vocês. Obrigado pelo convite. Então, passou o incomensurável, deixa registrado aí. Sim. Você pode usar o no final e um no início. Beleza, perfeito. Difícil é falar incomensurável. Não, incomensurável. Até eu errei agora. Depois eu vou procurar no dicionário o que é incomensurável, que eu não consigo nem traduzir. Cara, né? mas, falando sobre a Sales Farm, foi uma ideia louca que eu comecei a ter em 2019. Eu vim de porta a porta, né, Marcelo? Eu sou um vendedor como, talvez assim, você que está ouvindo o podcast aí, vendas nasceu lá no porta a porta, né? Nasceu lá na era industrial, né? O vendedor ia levar. Eu sou um cara que nasci desse porta a porta. Pô, lembro de eu muitas vezes aí subindo porta de prédio para prospectar cliente, pegar cartãozinho de visita, vim dessa história de vendas, né? E aí depois fui evoluindo junto com a internet, com todos os conceitos de venda. Hoje você fala de venda interna, tem um conceito de inside sales que vocês têm aqui, né? Sim, e tal. Sim. E várias pessoas que de repente estão vendo a gente já começaram a ir para essa venda digital. Isso lá atrás, em 2010, eu comecei esse movimento. E aí, por fim, em 2018, até 2018, eu de vendedor fui criando alguns negócios, algumas coisas, né? Eu sou vendedor na prática, mas que depois você vai ganhando alguns outros títulos, né? Aí você cria empresa, vira empresário, não sei o que e tal, mas na verdade a essência é de vendedor. Aí você vende a empresa, aí vira milionário. Mas cria empresa, vira empresário, vende a empresa, vira milionário. Exatamente, são alguns cargos que a gente vai ganhando durante a jornada, né? Continua sendo vendedor. Vendedor, empresário, milionário. Só vai vendendo coisa diferente, né? Exatamente. Em busca do BI agora, né? Agora em busca do BI. Exatamente. A Sales Farm eu brinco, João, que é uma maratona de BI. Né? É aquela empresa que você monta com foco em fazer equity, né? Uhum. Mas aí então, 2018, eu tava lá, eu tenho uma empresa de software, que eu sou sócio dela até hoje, e nessa empresa eu tinha uma operação comercial com 200 vendedores numa estrutura de inside sales, né? De venda interna, para quem não conhece. E aí, cara, eu pensei, esse modelo é tão bacana, né? Ou seja, eu posso ter gente trabalhando através da internet, vendendo, ganhando dinheiro. Como que eu democratizo isso? Porque tem uma coisa que eu acredito e falo sempre, que vendas talvez seja um dos meios mais acessíveis e democráticos para alguém mudar de vida. Para alguém conquistar coisas, né? Mas as pessoas têm preconceito com venda. Muito. Só que nesse cenário agora... E assim, às vezes o comprador tem preconceito com vendas e o vendedor tem preconceito com vendas, né? Muito louco, né? Você não ouve uma mãe falando assim pro filho, como eu sonho que você seja vendedor. Na verdade é o contrário, né? Fala, se você não estudar, vai ser vendedor. Não, mas esse um castigo, uma punição. E esse problema de crença é tão forte que os empresários, muitos empresários que passaram pela nossa jornada, já tem 2.712 que passaram pelo EAG e mais um monte que acompanha a gente pela internet. Mas tem muito empresário que tem crença com venda, ele tem medo de vender. E ele não cresce porque ele tem medo de vender.
Né, Marcelo? Quantas dimensões a gente já falou sobre isso? Verdade. Ó, deixa eu só voltar um passo para trás, né? Você falou que começou como vendedor porta a porta, né? Então é a origem de tudo, né? Os fundamentos vão ser sempre o mesmo. Eu li um livro uma vez sobre vendas, eu nunca me julguei um bom vendedor porque eu não tenho perfil, né, para os follow-ups. Eu sou uma pessoa meio desorganizada para ficar fazendo follow-up em venda, isso é importante, né? E também eu não sei se eu consigo lidar com um monte de não, né, que todo vendedor ouve, né? Mas enfim, eu estudei alguns livros, né? Li muitos livros sobre venda, e um dos livros que eu li lá atrás, no princípio, a gente tá sempre falando dos livros mais avançados, né? Sim. Mas a gente tem que ler, às vezes, quando você falou porta a porta, eu lembrei do princípio. Sabe um livro de venda que eu li? Ele é um livro muito simples, mas ele é muito simples. E ele é incrível, né? É base, estrutura, que é o maior vendedor do mundo. Você já leu esse livro, cara? Marcelo, sabe o que eu penso? Tem muita releitura, né? Ou seja, você pega muita coisa que fala no maior vendedor, são coisas que estão sendo ditas hoje com palavras diferentes, com siglas um pouco mais sofisticadas, mas muitos dos conceitos que você vê hoje funcionando estão na Bíblia, por exemplo. Né? Bíblia de Vendas. Então, cara, não, quando eu digo Bíblia, é Bíblia mesmo, né? Até, e Bíblia de Vendas também, que é um livro um pouquinho mais antigo, mas eu acho isso, assim, a galera esquece um pouco... O Bíblia de Vendas é mais antigo que a Bíblia? Não. Não, claro que não, claro que não. Tem uma pequena diferença, claro. De uns milhares de anos. Não, assim, mas assim, tem muito... Cara, quando pedem pra mim indicação de livro, eu indico alguns livros antigos, como, por exemplo, você pega, cara, um grande mestre da PNL aplicada a vendas ali lá de trás, que não é muito dito hoje, Laí Ribeiro, quando ele escreve lá o Comunicação Global, foi uma das aplicações práticas de rapport, de PNL em vendas, mais acessíveis. E hoje você não vê muita gente falando sobre isso. Né? Não vê mesmo. Eu, por exemplo, não conheço. Pois é, Comunicação Global, Laí Ribeiro, fantástico. O cara te ensina a ver se o cara tá mentindo pelo movimento dos olhos, sabe aquela coisa toda, mas ele aplica de um jeito muito prático, assim. Pois fez muita diferença na minha vida como vendedor. Que legal. E o maior vendedor do mundo tinha uma mensagem ali por trás, tinha várias mensagens por trás, né? A primeira, assim, uma grande mensagem que eu guardei sobre vendas é a questão do amor, né? Falar sobre amor para falar para um vendedor, né? Aí os caras vão falar, você não tem que ter coração, né? Você tem que vender, né? Enfim. Mas ele tem a mensagem do amor, não sei se você tá lembrado disso, né? Toda pessoa que ele ia atender, ele olhava no olho da pessoa e falava, eu te amo. Né? Cara, é incrível isso. Isso foi reafirmado várias vezes por vários outros especialistas. Né? Quando você pega, por exemplo, o do Mastermind, fugiu o nome agora. Napoleon Hill, quando ele escreve as cartas do maior vendedor do mundo, né? Que são os pergaminhos, na verdade, ele tem alguns pergaminhos voltados para isso, que ele fala assim, eu não sei se vocês sabem o método, assim, né? Para quem está ouvindo, ele ensina o método de você pegar cada carta, ler por 30 dias consecutivos, todos os dias pela manhã, para que aquilo se torne algo presente na tua vida e tal. E numa das cartas ele fala algo que vai ao encontro do melhor vendedor, que é assim, saudarei esse dia com amor no meu coração. E resumindo, ele diz assim, podem vencer todos os meus argumentos, podem vencer todas as minhas, mas nada vai contra a barreira do amor, assim, ou seja, o amor com que eu faço o que eu faço é intransponível. Ninguém consegue, ou seja, eu posso ter o dia mais difícil, o cliente mais difícil, mas, cara, se eu colocar esse amor, eu consigo superar isso. Então, assim, de novo, vai sendo dito várias vezes por... Né? Histórias diferentes. Né? E a outra mensagem que ficou do livro, enfim, eu li esse livro já faz mais de 20 anos. Não, eu tô com 48. Tempo, né? Eu acho que faz mais de 25 anos que eu li esse livro. Eu tenho 25. A minha idade também. O João não tinha nascido, nem o Fábio ainda. Quando... o Fábio tá derrubado, né? 25 com um corpinho de 48. Carinha, né? De 50. E aí outra mensagem que esse livro tinha para mim que era assim, né? Então, o livro ele se dá numa época muito antiga, onde a venda era aquela peregrinação, né? O cara saía na rua camelando para fazer a venda, né? E aí ele falava que na hora de voltar para casa, né? Deu a hora de voltar para casa, aí ele tinha que olhar e falar, deixa eu fazer bater mais uma porta, né? Deixa eu fazer mais uma prospecção. Né? Então ele tem essa essência, né, do vendedor e fala assim, eu tô cansado. Tá cansado? Então faz mais uma prospecção, né? Liga para mais uma pessoa, bate na porta de mais alguém. Você sabe que isso que você tá me falando, é incrível, cara. Você me fez lembrar de uma coisa que eu passei, e eu falo muito sobre algo que é ter musculatura de vendas. Eu acho que para tudo que você faz na vida, você desenvolve uma certa musculatura, né? Se você treina
jiu-jitsu, você desenvolve uma musculatura para aquilo. Se você corre, você desenvolve uma musculatura para aquilo. Eu acho que, profissionalmente falando, na estrutura emocional e etc., você também desenvolve uma musculatura para fazer o que você tem que fazer. Você pega, por exemplo, um médico que trabalha na UTI, né, aquele chama intensivista, né? O cara desenvolve uma musculatura emocional para ver paciente morrer todos os dias. Não é qualquer um que lida com isso. Eu estou dizendo porque você falou o lance do não, né? O vendedor, ele lida com alguns aspectos, como por exemplo o não todos os dias, várias vezes por dia, que ele precisa desenvolver uma musculatura emocional para lidar com isso. E aí, eu lembro de uma história assim, eu lá no início, né, lá nesse porta a porta, eu lembro que durante muitas vezes, quando eu falo de musculatura em vendas, é a isso que eu me refiro, e é legal dizer, porque o pessoal me associa muito hoje à tecnologia, a essa coisa mais sofisticada de vendas, né? Mas a musculatura não vem daí. Eu lembro que várias vezes eu tinha assim, casado com filho, eu lembro de uma situação que eu N vezes vendia, eu morava no Rio, eu sou do Rio, sou carioca, né, tal, mas sou gente boa, fica tranquilo. Você torce pro Flamengo, pelo menos, né? Eu sou vascaíno. Cara. Errou! Você vê que já fala até com uma certa tristeza, né? Não, mas eu fiz uma coisa agora, eu não torço mais pra futebol. Eu torço pra nado sincronizado. Ah, legal. Entendeu? Legal. Porra, Melhor. Não tem no Vasco ainda essa modalidade, mas quando tiver... Que, ó, apesar de eu ser paulista, eu sou flamenguista, né? Bom, Pô, mas que mau gosto. Mano. Então, né? E aí talvez os paulistas não entendem e vai falar, mas como assim um paulista torcer pro Flamengo, né? Enfim, tem uma explicação para isso daí, mas não é o tema do tá bom, podcast, fala, né? Então, quando o cara torce pro Vasco, ele nem fala mais que ele torce pro Vasco, né? Ele fala, eu gosto de nado sincronizado, né? Exato. Mas quando o cara torce pro Flamengo, ele fala, eu torço pro Flamengo, né? Segue o líder. E o Vascaíno morde a língua aqui, né? Porque o Flamengo tá mandando bem, quando o Vasco tá péssimo. Mas assim, só voltando à história. Cara, você imagina assim, eu casado com filho, né? Aquela história que todo mundo passa, quer dizer que muita gente passa, talvez quem tá ouvindo pode se identificar um pouquinho. Aluguel atrasado, e aí eu viajava vendendo em alguns estados, né? Então, por exemplo, eu ia muito pro Espírito Santo, aqui para São Paulo vender. Eu lembro que eu tinha uma decisão para tomar, assim, ou seja, você tem o aluguel atrasado, mas você tem que vender, porque senão você não ganha dinheiro. Então você faz o quê? Eu tinha duas opções. Ou eu pegava dinheiro emprestado para pagar o aluguel, ou pegava dinheiro emprestado para ir vender, né? Eu lembro de algumas ocasiões assim que eu pegava dinheiro emprestado para ir vender, mas só tinha dinheiro da ida. De ônibus, claro, né? Tal. Se não vender, não volta. Busão, meu irmão, se eu não vender, não volto para casa. Assim, eu pago o aluguel ou pago o busão para ir tentar fazer uma venda para trazer dinheiro pra dentro de casa. Como você se sentia nessa época? Então, assim, pô, eu lembro que isso foi gerando em mim, óbvio, você se sente desanimado quando você olha a dívida. E aí, por isso que eu falo da tal musculatura. Você desenvolve uma musculatura que te permite lidar com o fato de ter que recomeçar todos os dias do zero, de ter que correr atrás para não trabalhar só pelo medo de atrasar o teu aluguel, né? Mas para que você conquiste além. Então, eu acho que isso é um processo, aquele lance do medo de perder e o prazer de ganhar, né? A gente, inicialmente, é mais motivado pelo medo. Você vai desenvolvendo uma musculatura até certo ponto que você passa a não se preocupar mais com medo de perder. Você sabe que você vai ganhar dinheiro, né? Eu acho que o quanto você ganha é proporcional à musculatura emocional que você gera, né? E aí eu lembro que, cara, eu ia, vendia, voltava, e quando eu falo de musculatura, para mim é isso, assim, né? Ou seja, você vai forjando uma musculatura emocional que te permite fazer. Mas aí você voltava, pagava as contas e aí tava zerado de novo. Não, aí tinha que começar tudo de novo. No final do dia de novo. Mas de novo. E foi assim durante bastante tempo, né? Porra, durante quase toda a minha vida em vendas, né? Eu comecei a vender profissionalmente com 16, 17 anos. Estou com 37, né? Então eu tenho 20 anos em vendas, né? Você falou de 8 aí no início, à frente de empresa, né, voltado para isso, mas em vendas mesmo já são 20 anos. Mas eu falei isso pelo seguinte, Marcelo, porque eu acho que nesse universo que a gente vê hoje de vendas digital,
nessa molecada mais nova que já nasce dentro dessas operações comerciais, onde o cara está sentado na cadeira, o lead cai lá no CRM para ele quentinho, ele tem um telefonezinho bonitinho para ligar, o lead levantou a mão, cara, né? O lead fala, olha, quero comprar, hein? Me ajude. Tenho 5, 6 leads todos os dias, sei lá quantos leads no meu pipe para... Eu penso que a gente tem um desafio de reproduzir essas experiências que a gente viveu lá atrás para essa galera nova entender e desenvolver essa musculatura de vendas, né? Venda continua sendo venda. Então acho que tem que linkar isso. A gente tem muita coisa hoje que facilita o processo de vendas, mas a gente não pode deixar de desenvolver essa musculatura nos nossos vendedores. Ouvir ou não, Exatamente. Fazer mais uma ligação. Exatamente. Num dia difícil em que tudo deu errado, na hora de ir embora você fala, deixa eu ligar mais uma vez. Exatamente. Né? São princípios, né? Já pensou? O dia difícil, você recebeu um monte de não converteu nada, deu tudo errado, chegou a hora de ir embora, aí você vai com aquela mentalidade. Deixa eu fazer mais uma ligação. Aí você faz tua última ligação antes de ir embora. Né? Isso vai desenvolver musculatura, né? E uma série de outras coisas. O que eu falo pro time de vendas aqui do EG é que o teu próximo cliente, ele não sabe que você já levou um monte de não. Então você tem que estar com a energia renovada para ele. Você tem que deixar toda a bagagem que você construiu no dia, levando 5, 6, 7 não. Essa foi uma baita sacada, né? Porque o próximo cliente não sabe que você tem. Eu diria mais do que isso até assim, cara. O que significa o não pro vendedor, né? Acho que assim, pra mim a venda você começa... tá mais próximo do sim. Não, então. Pra mim a venda começa quando o cliente diz não. Tudo que eu mais quero quando eu vou vender pra alguém é que ele me diga não o mais rápido possível. Porque eu só cheguei no momento onde de verdade eu despertei no cara a real consciência da tomada de decisão. É quando de fato você vai mexer na maior dor que dói no ser humano, né? Que é o bolso. Que é o bolso. Ele vai te falar não. Tudo que eu mais quero é chegar nisso o mais rápido possível, porque o não pro vendedor, ele é algo a ser desvendado só. Porque não, neurologicamente, não significa nada, né? Não, pense em não, né? A PNL faz isso muito, né? Então, o cara que é vendedor profissional, o cara, a menina, enfim, tem que desenvolver essa musculatura. Enquanto o não te frustra, na minha visão, você não chegou no nível de musculatura que você precisa para trabalhar com vendas profissionalmente. Né? Interessante isso. Bem forte. Bem forte mesmo, bem forte. E isso vai te gerando resiliência, né? E resiliência. A gente estava passando o descritivo de avaliação de desempenho, um dos itens que a gente avalia nos vendedores e nos pré-vendedores, principalmente, que escutam mais nãos do que os vendedores, é a resiliência. E a resiliência é o lance de, vamos começar de novo com um sorriso no rosto, porque a gente precisa ouvir os nãos para chegar no sim. Você falou sobre análise de desempenho, tem uma coisa que eu sempre indico para quem contrata vendedor, né, e eu vejo pouca gente fazer. Não sei aqui o público de vocês, a galera aqui, a massa de gestão, vocês já devem ensinar essas boas práticas todas aí. Mas em vendas, eu até brinco que geralmente o RH tradicional não sabe contratar perfil profissional para vendas, porque é um bicho diferente, né? Aquela história de que o vendedor é copo cheio, etc. Tem umas características peculiares, mas uma coisa que a gente faz é o seguinte: quanto mais sexy for tua empresa, para você que está ouvindo, mais você tem que desvender o seu negócio na hora de um processo seletivo para vendedor. Por que eu digo isso? Vamos lá. Eu tinha, por exemplo, eu sou sócio de uma empresa de software, Love Mondays, startup carioca, investida, série A e tudo mais. É muito sexy trabalhar numa empresa dessa. Todo mundo quer trabalhar numa empresa dessa. E pensa aí, João, uma área de pré-vendas é uma porta de entrada para a empresa. O cara não vai chegar aqui já ocupando uma posição de coordenador de alguma coisa, de chefe de não sei o quê. Uma área de pré-vendas é uma porta de entrada. Dando um exemplo, né? Eu sei que aqui vocês têm pré-vendas, então só dando um exemplo. Então o cara quer entrar. Eu quero trabalhar. Pré-vendas é uma oportunidade e quase ninguém escolheu pré-vendas como carreira. O cara, sonho em ser um puta pré-vendedor. Você não vai ter ninguém assim. Para quase todo mundo que chega, eu preciso saber que o cara entende pré-vendas como uma porta de entrada. Então, só que é o seguinte, para o cara ter sucesso ali, ele tem que encarar aquilo e saber o tamanho do pepino que ele tem durante pelo menos 6 meses, 1 ano, seja como for. Né?
Se você não tem isso claro e não promove a desvenda, ou seja, o cara vem mega empolgado, pô, quero trabalhar aqui na RG, pô, acho foda, gosto do Marcelo, os conteúdos, caceta, massa animal, mas deixa eu te falar uma coisa, vai ser... Você vai receber um monte Você de tem a não. noção que você vai ligar 100 vezes por dia e vai receber muito não? Que é um trabalho que, cara, você vai ter que se matar. E outra coisa, no mínimo 6 meses nessa área. Antes de pensar em qualquer transição, em qualquer promoção, em qualquer coisa, 6 meses, 1 ano, enfim, aí cada empresa estabelece seu critério. Sim. E mais do que isso, durante o processo seletivo, o cara precisa viver o pior cenário possível. É engraçado. A gente faz isso. A gente faz isso. É muito engraçado, assim, né? Porque a gente faz o processo seletivo. seletivo. O pior cenário, na verdade, é quando a gente vai fazer os testes, né? Simulações. Então a gente nunca faz um teste que é fácil. A gente faz um teste onde o cara vai ser pior testado. Primeira ligação do cara, vou fazer a simulação do cara. Primeira ligação, ele abriu o telefone pra ligar. Simulação a gente faz por vídeo, mas ele abriu a câmera, abriu a chamada, né? Primeira ligação, o cara fala alô, assim, não posso falar. Pum, já desliga o telefone na cara, o cara... Opa, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? É isso aí. É muito engraçado. É nessa linha. Então é isso, assim, parte desde esse momento, né? O cara já entra sabendo o que ele vai encontrar pela frente, né? Isso é uma coisa que muda o jogo. O cara entra com outro mindset, né? Entra sabendo o desafio que ele tem pela frente, né? E o nível de resiliência dele dali pra frente já é muito melhor. E tem gente que depois dessa primeira simulação já começa a ir mal. Ele foi bem a entrevista inteira, mas tomou o primeiro não, já se assusta, já não vai mais bem no restante. Esse cara não serve. Ele foi abalado, ele não tem. A gente faz isso para diversas empresas, né? Que é um pouco do core da Sales Farm, que é montar essas operações para outras empresas. É isso que eu queria te perguntar agora. Isso. O que é esse tal de Inside Sales? Vamos lá. Explica pro cara que tá ouvindo. Vamos lá. Inside Sales é nada mais, nada menos do que a internalização das vendas, né? Você tem a venda Field Sales, venda de campo, porta a porta, que era aquela venda que a gente está falando até agora, né? O vendedor vai até o cliente a campo, na porta do cliente, fisicamente. Quando eu trago o time de vendas para dentro da minha casa, né, interno, vendendo através da internet, então eu uso a internet para vender para fazer o cliente ligar, para fazer o cliente deixar o nome, telefone, e-mail e aí você ligar para ele. Com ferramenta de videoconferência, Zoom, isso tudo que até agora, depois de pandemia, ficou muito mais conhecido por todo mundo. Quando eu internalizo meu departamento de vendas, a gente chama isso de Inside Sales, e com umas características peculiares, né? Ou seja, o custo é menor, porque não tenho deslocamento, eu tenho mais escala. Não tem gasolina, não tem carro, não tem estacionamento. Eu vou usar CRM, né? Que é o software para gerir as atividades ali dos vendedores, então eu consigo medir melhor isso tudo. Eu vou ligar por uma ferramenta que eu consigo controlar a quantidade de ligações, qualidade, uma série de coisas. Então, trazendo para a internalização, você passa a ter uma série de vantagens em relação a como operar a tua área comercial. É um pouco disso que a gente faz lá na Sales Farm. E por que um dono de pequena e média empresa ele precisa montar esse Inside Sales? Eu não sei se... Eu diria, João, não é que o dono de pequena empresa precisa montar Inside Sales. Eu sou meio contra, assim, se você me permite, Permito, claro, assim, sabe, a generalização. O que eu penso o comportamento de consumo que, na verdade, mudou. Sim. Você teve uma aceleração de várias tendências. O consumidor de lá de trás, quando só existia a venda porta a porta, não tinha acesso à quantidade de informações que a gente tem hoje. E o fato é que hoje, se você parar para pensar no consumidor, ele é um cara que ele é omnichannel. Na verdade não é. Ou eu estou no físico, ou eu tenho que ir para o Inside Sales. Mas é assim, eu preciso estar em todos os canais. Porque senão eu estou deixando o dinheiro na mesa. Você tem uma estatística que apenas 15% das empresas no Brasil, de fato, transacionam 100% das suas vendas só pelo digital. Ou seja, 85% ainda vende de forma tradicional. Porém, mais de 80% das vendas passam pela internet. Sim. Ou seja, mesmo o cara que compra presencialmente, antes ele pesquisou, antes ele consultou, ele foi impactado pela internet. Eu tenho ouvido o pessoal falar do Phygital, né? Criaram um termo novo aí. Tem vários. Phygital. Já ouviu falar de Não. Phygital? Eu ouvi esses dias. Que é? E isso estava... Quando me falaram, mas isso é mais velho do que andar para frente, né? Eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Phygital. É o físico com digital. Galera criativa. É que nem a Luma, né, Marcelo? Bem criativo. Bem criativo. Na verdade é isso. Então, assim, você precisa estar presente em todos os canais. Eu vou dar um exemplo. A gente pega indústrias lá na Sales Farm, né? E geralmente uma indústria trabalha no modelo de venda de representação comercial, como a gente conhece, né? Time de representantes, autônomos, aquela história toda. E vive nessa transição, não, mas se eu botar time interno, ou seja, as operações precisam conviver entre si. Tem indústria que a gente entra e estrutura uma operação interna
para fazer mais vendas em cima da carteira que os representantes têm, trabalhando em conjunto. Então ele tem um time interno que dá mais escala para o que o time externo faz. E o cliente que, por exemplo, às vezes ele quer que você leve uma amostra, né, um mostruário para ele, e o time externo faz isso. Mas grande parte das outras etapas de vendas podem acontecer no presencial. Você pega, por exemplo, negócios com alto ticket, com alta complexidade, né? Geralmente essas vendas elas passam por uma parte ali que precisa ser presencial. Eu tenho que ir lá fazer uma medição, eu tenho que ir lá, talvez tenha gente ouvindo aqui que se identifique com isso. Mas aí o cara bota na cabeça aqui, porque eu tenho uma etapa da venda que tem que ser presencial, não significa que todo o restante tenha que ser presencial também. Então, de novo, você vê o tal do digital, né? Ou seja, o inside ele convive com o field, né? Então eu tenho etapa de prospecção, várias etapas que eu posso fazer ela 100% online, e se eu tiver alguma etapa que necessariamente tenha que ser presencial, eu executo aquela etapa presencial. Mas de qualquer modo eu tenho um ganho de escala gigante no processo. Então mais ou menos nessa linha. Não, é muito interessante o que você fala. Até porque, né, quando a gente pensa, a gente gravou um podcast com o Thiago, a gente está falando da teoria de restrição e qual que é a parte mais lenta do processo, que é o que vai dar o tom do processo, né? E a visita, ela é uma coisa lenta no processo, a visita. Exato. Por quê? Porque você depende de pegar um carro, sair, pega trânsito, para o carro, toma um café, marca reunião, ouve o cliente, enfim, né? Volta para casa, faz o dever de casa, aí você tem que ir lá e apresentar a proposta, tem tudo isso. Conforme vai caindo a conversão, né, você começa falando com 100 pessoas, das 100 pessoas você vai conversar, efetivamente visitar, você vai visitar, sei lá, de acordo com o número de cada empresa, mas vamos chutar aqui que você vai visitar 10, né? Cara, se você tem um processo todo digital até chegar nos 10, você só precisa fazer 10 visitas. Agora, se você não tem um processo digital até chegar nos 10, você vai ter que fazer 100 visitas, né? E 100 visitas são gasolina, estacionamento, é o tempo da pessoa, e é a quantidade de café, de almoço, de chá que você vai ter que tomar para poder fazer essa venda. Isso inviabiliza a eficiência da empresa em converter venda em lucro, e enfim, né? Sim. E é um pouco disso que a gente provoca, porque assim, não dá para ignorar as ferramentas que surgiram e a forma diferente que a gente tem de fazer o que vinha sendo feito antes. Não necessariamente tudo que era feito antes vai funcionar hoje, né? Eu acho que essa mudança de modus operandi precisa acontecer. Eu vou dar um exemplo, Marcelo. O que a gente tem como estruturação hoje lá na Sales Farm? Primeiro que a gente... Estava até dizendo isso lá no início, né? A gente nasceu na pandemia como uma solução, uma espécie de Uber de vendas, que o propósito é conectar empresas a profissionais trabalhando remotamente, naquela época que ninguém podia sair de casa. Então, se você parar para pensar nisso, olha o que a gente está falando aqui. Tem muita gente que ainda está 100% no presencial com essa ineficiência que você trouxe, né, Marcelo? Elevando isso um pouco, você monta uma operação interna, né, que a gente falou aqui, que é o inside. Mas o interno, ele é o seguinte, o time está aqui no teu escritório, debaixo do seu nariz, você está vendo tudo que eles estão fazendo. Agora, vamos adicionar mais um nível de complexidade nisso, que é, bom, o time está agora remoto, ou seja, imagina que você tem aqui 10 pessoas no time, está todo mundo de casa. Hoje os nossos vendedores estão todos em casa, né? Os pré-vendedores estão todos aqui, os vendedores todos em casa. Olha aí, e vocês têm ferramentas hoje, formas de monitorar, de gerenciar, de fazer essa operação funcionar, né? No nosso caso na Sales, ainda tem mais um fator aí, que é a terceirização. Ou seja, eu não estou gerenciando esses vendedores para mim, mas é para gerarem vendas para outras empresas que contratam a gente. Então, eu acho que a primeira coisa legal aqui de provocar olha o que é possível fazer, né? Então você tem um time que vende através da internet, todo mundo está remoto, ainda é terceirizado, né? Ou seja, o método de gestão, a cabeça do gestor e também dos vendedores, dos funcionários, precisa evoluir, na minha visão. Porque aquela gestão só feita no chicote, sabe? E é isso que eu provoco muito, assim, né? Ela hoje precisa ser rompida. Eu acredito muito mais hoje em autorresponsabilidade, em autogestão, em ferramentas que dão condições da gente tornar transparente a relação, né? Para que as pessoas possam performar melhor. Então, criar sistemas, criar formas de elevar o nível de performance das pessoas e não, como eu costumo dizer, infantilizar elas, né?
É lógico que a gente sempre encontra alguns desafios, Fábio, porque, por exemplo, né, hoje, no dia de hoje, enquanto a gente está gravando aqui, nossos vendedores estão todos trabalhando em casa, remotamente, né? E isso já é uma tendência, né? E isso cria possibilidades que antes não existia. Então, às vezes o cara tem dificuldade em contratar um vendedor, aí ele fala, na minha cidade eu não consigo contratar vendedor, né? Então, isso permite para ele que ele contrate vendedor em qualquer lugar do país. Por outro lado, não é só, você pode contratar vendedor em qualquer lugar, porque o vendedor vai trabalhar num time de inside sales, parte deles vai pegar demanda de lead, vai atender a demanda de lead remotamente. Mas, por outro lado, o dono da empresa, ele precisa, na cultura dele, né, assimilar isso. E nem sempre isso é uma tarefa fácil. Por exemplo, aqui a gente trabalha híbrido, né? Depois da pandemia, eu sempre fui um cara do presencial, do físico. Minhas empresas são físicas, as pessoas vão na empresa trabalhar. Eu gosto desse corpo a corpo. Eu falo que o dono de empresa tem que ter energia para estar junto com as pessoas, energia para conversar com as pessoas, energia para criar movimento, energia para criar inspiração para as pessoas baterem meta. E tudo isso para mim é muito corporal, sabe? Para mim tudo isso é corporal mesmo, né? Tem que ter energia física para fazer o negócio, tem que ter energia na voz para fazer o negócio, né? Isso não quer dizer gritar com as pessoas, quer dizer quando você fala com energia. Então eu gosto muito, muito disso, né? Mas nossa empresa hoje, até por uma questão que a gente cresceu muito rápido, o que aconteceu? A gente mudou para esse escritório aqui, a gente tinha 7 ou 9 funcionários, né? E aí, em um ano, a gente planejou um escritório para 22 funcionários. Em um ano, a gente foi a 36. Não tinha... Aí veio a pandemia, né? O que era 22 virou 9 por causa da distância que as pessoas têm que ficar uma da outra, né? Então, a gente teve que ir pro híbrido. E funciona, rola super bem, mas eu ainda na minha cabeça ainda não venci a barreira. Na verdade, eu já venci, mas mais ou menos, né? Porque mesmo eu tendo essa possibilidade, né, eu quero pessoas que moram em Florianópolis. Né? E aí, isso às vezes, né, é uma própria coisa que o próprio empreendedor cria como limitação. É lógico que eu tenho justificativas para isso, mas no final do dia é uma crença que limita. A gente já teve um vendedor que a gente contratou que era de São Paulo, e eventualmente em algumas campanhas que a gente faz, a gente pede para os nossos especialistas fazerem o processo de venda, e eles estão espalhados no Brasil inteiro. Então, assim, eu tenho evidências de que funciona, mas ainda na minha tomada de decisão, eu prefiro pessoas que são daqui, porque eu gosto de apertar a mão, eu gosto de chegar na empresa, ver as pessoas, eu gosto de cumprimentar, eu gosto de olhar no olho e perguntar se está feliz. Enfim, é uma característica minha. Então, a gente tem essa transição. Porque quando a gente fala assim, pode parecer fácil, mas a gente tem que trabalhar isso. O mundo está mudando e eu sei que a gente vai caminhar para isso em algum momento da nossa trajetória. É um processo realmente de aculturamento, né? Mas a provocação aqui para, assim, não só, na minha visão, tá, Marcelo, voltado para a questão de físico ou digital, né? Acho que vai além disso. Acho que, assim, é o que você falou, eu estou híbrido. Mas independente do time estar presencial ou remoto, é essa evolução do método de gestão. Porque eu digo isso porque eu vejo muitas operações e vejo que muita gente ainda trata do método, cara, muito arcaico, né? Até dizendo assim. Então, ou seja, times que, cara, eu tenho que ter um nível de controle bizarro ali, né? Infantilizando as pessoas. Então acho que é muito mais nessa linha de provocação. Poxa, se é possível, você falou, eu tenho evidências que funcionam, né? Sim. Então é elevar o nível de gestão, né? E de autogestão também dos profissionais, né? Não é responsabilidade só dos gestores, é uma responsabilidade de todo mundo, né? Criar um cenário cada vez mais performático, digamos assim, né? A alta performance não necessariamente está ligado a alto nível de controle. Acho que vocês podem até dar aula mais sobre isso, né? Então é o que a gente teve de evolução, de ganho com tudo isso, né? Que legal. Que legal. E aí, quando a gente vai montar um processo de venda, a gente vai utilizar isso. O que a gente tem hoje em termos de processos, de procedimentos, de ferramentas, que o cara que for trabalhar em Inside Sale pode alavancar o negócio dele? Cara, eu gosto de separar muito em 3 níveis, né? Estratégico, tático e operacional. O cara tem que olhar, na minha visão, para isso, né? Eu mesmo já errei muito de montar a operação, já vi aquelas coisas que você faz assim, tem que crescer, tem que vender. Eu lembro de, preciso montar time, contrato 10 vendedores aqui, boto 10 vendedores para vender, mas não fiz nenhum dever de casa antes. Aí o que acontece? Tu bota 10 pessoas que vão gerar resultado, eu já fiz isso
algumas vezes as 10 pessoas ficam ali dependentes de você, gerando um resultado muito longe do que você precisa, só que você tem 10 problemas para resolver, né? E acaba que você não alcança o resultado se não fizer o dever de casa bem feito. Então, cara, estrategicamente existem algumas coisas que precisam ser feitas, né? Então, ou seja, vou montar uma operação, ou preciso crescer a minha operação, e aí, até independentemente de inside sales, tá, Marcelo? Mas para eu estruturar minha operação comercial. Estrategicamente, eu preciso de, cara, 4 coisas ali básicas, assim. Olhar meu perfil de cliente, definir muito bem isso, minha estrutura de ICP, né, e tal, porque entender bem para quem eu vendo vai me ajudar a determinar várias coisas para frente. Só né? um ponto, Fábio, é que eu acho muito legal isso, porque toda vez que a gente se comunica sobre vendas, com todas as pessoas que a gente fala sobre vendas, a primeira coisa é defina o perfil de cliente ideal. Sempre, qualquer pessoa que tem um pouco mais de maturidade em processo de venda ou já vende há mais algum tempo, a primeira coisa sempre vai ser defina o perfil de cliente ideal. Então, só queria pontuar isso. E tem um ponto interessante nisso que é assim, quando eu trago pro Inside Sales, eu naturalmente quero escala, né? E para eu montar um processo de venda mais digital, eu vou ter investimento em tráfego, em marketing, vou gerar. Então, para fazer essa estratégia funcionar, ela vai ser mais efetiva se melhor direcionada, né? Ninguém vende para todo mundo, né? Assim, eu posso até poder vender para todo mundo, mas eu vou ser mais efetivo se eu direcionar. E aí vem o segundo conceito, que é aquele conceito de fit, né? Ou seja, o fit do mercado com o produto, do produto com o canal que eu escolho. Eu sempre costumo dizer, eu vejo muita gente querendo escolher canal. Não, eu quero fazer Google. Não, agora eu quero fazer Instagram. Não, agora eu quero fazer... Não é você que escolhe o canal. É o cliente. É o canal que te escolhe, vou dizer mais. O canal te escolhe, você não consegue mudar o comportamento dele, ele se comporta como ele quer e você se adapte ou não. Então você tem que, quando você monta, cria o seu produto, sua proposta de valor, você tem que pensar que você precisa atender ao canal. Então, por exemplo, vou vender pelo Google, ou seja, a minha estratégia, eu entendo que ela precisa ser marketing, tráfego pago. Você tem que respeitar todas as regras dos algoritmos. Não adianta, você não vai mudar isso, não dá para lutar contra isso. Então você tem que jogar o jogo do canal e entender se ele vai te levar onde você precisa ir. E por aí vai. Então esse é o primeiro ponto que tem que olhar. Outro ponto importante, parte de units econômicos para definir tua capacidade operacional. O que é isso na prática? Né? Existe um racional... A gente tem que ainda traduzir porque, por exemplo, você falou ICP aqui, né? Então muitas vezes quem está ouvindo não sabe o que é ICP, que é o perfil do cliente ideal, né? Aí você fala de Unit Economics. E aí as pessoas falam, o que é Unit Economics? Sim, né? Não, vamos traduzir. Ou seja, tem uma... eu costumo dizer que é um método, né, de amostragem, como se fosse uma bússola para o direcionamento de qualquer operação comercial, que se chama CAC, que é custo de aquisição de cliente, versus o teu LTV, né, que é o Lifetime Value, né, que é a quantidade, traduzindo a quantidade de dinheiro que o cliente vai deixar na mesa, né, durante a relação dele com você. Exato. Se eu sou um comércio e o cliente compra de mim pontualmente, então você estabelece um período, ao longo de um ano, qual é a essência de compra dele, qual é a frequência de compra dele, o quanto de dinheiro que ele deixa, e por aí vai. Mas sem aprofundar no detalhe disso, o importante isso é uma bússola para operação. Você que está ouvindo talvez se identifique com isso. Eu cansei de pegar casos assim. O cara contrata um time. Eu quero montar Inside Sales. Aí tem isso também, né? Você acha que para montar Inside Sales é só botar SDR. Aí contrata 3 SDRs, paga R$2.000 de salário para cada um, R$6.000, mais comissão. Ou seja, você pegou o custo da tua operação, jogou lá para cima. Investe em marketing pago, gasta maior dinheirão com marketing e não parou para fazer esse racional. Aí vende uma assinaturazinha de R$100 por mês. E você acha que o cliente fica infinito. Mas quando você vai de fato fazer a conta disso, você percebe que o cliente na verdade fica por 9 meses, 10 meses e cancela. Ou seja, o cara te dá menos de R$1.000 de dinheiro de fato. E tu levou teu custo de aquisição, somando isso tudo que tu fez, para, sei lá, R$10.000 o teu custo de aquisição. R$1.000 o teu custo de aquisição de cada cliente. Porque na verdade a conta é simples, né? É dividir quanto você gasta pela quantidade de clientes que você traz. E aí você vê que você tem uma operação comercial que não para de pé. Porque você gasta mais do que cada cliente deixa de dinheiro para você na mesa. Bom, e qual é a tua solução então? Ou você reduz o teu custo de aquisição, ou você aumenta o teu ticket,
ou você aumenta o teu número de vendas. E olhar para isso é uma coisa mega importante o tempo inteiro. Porque ao longo da vida, né, o mercado muda, o preço precisa mudar, as coisas. Então, isso é algo que não é para ser tratado, Marcelo, na minha opinião, como um conceito de livro, sabe? Mas é algo que, para quem faz a gestão de uma operação comercial, precisa ser uma bússola, que eu estou analisando e olhando a todo tempo para tornar minha operação cada vez mais eficiente. Sabe uma coisa que eu acho legal? É assim, né? A gente que, enfim, vive o mundo da gestão, a gente entende isso e a gente entende de finanças também, né? Então, quando entra no Unity Economics, né? Isso impacta diretamente nas finanças do negócio. Às vezes eu converso com empreendedores e eles têm problema de fluxo de caixa, né? Quando eu vejo que eles têm problema de fluxo de caixa, mais ou menos o que acontece, dependendo da empresa, principalmente empresas de serviço, eu vejo que eles falham numa coisa. Como funciona a empresa de serviço? Né? Você vai começar um serviço com alguma empresa, principalmente aquele serviço que você presta durante um longo tempo. Né? Igual, eu sou despachante e trabalho para grandes empresas. Então, o cara todo mês me manda 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 documentos para fazer. Ou você, no caso aqui, a gente tem um case de uma cliente que é uma escola de inglês, ela vende B2B. Então, ela vende para empresas que querem treinar os funcionários. E aí, quando você põe um programa dentro dessa empresa, você vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos com a empresa. Se a empresa não pisar na bola e se os funcionários evoluírem e aprender, você vai ficar com essa empresa um longo período. E aí o que acontece, né? Às vezes eu vejo as pessoas reclamando de fluxo de caixa, e aí eu viro e falo assim, cara, mas vem cá, quando você vai pegar esse cliente para atender, para começar a atender ele, você tem que desenhar processo? Você tem que estudar o que o cliente faz? Você tem um trabalho antes mesmo de começar a faturar? Eu falo, cara, tenho. Via de regra tem, cara, não tem jeito, via de regra tem. Eu falo, então você tem que cobrar setup. Você tem que cobrar setup. Como assim cobrar setup? Você vai falar pro cara, olha, vou começar a fazer seus documentos, eu tenho que preparar minha equipe, tenho que contratar pessoas, tenho que entender teu processo, tenho que desenhar seu processo, tenho que treinar meus funcionários para só aí eu começar a fazer os seus documentos, né? A mesma coisa uma escola de inglês, né? Eu tô falando de escola de inglês porque a gente tem um caso de uma cliente nossa. Cara, eu vou ter que entender a necessidade da sua empresa, vou levantar os requisitos, vou ter que preparar o programa. Antes mesmo de começar a aula, tem que parar o programa. Então, você tem uma situação dessa, a gente vai usar esse tipo de coisas para a situação. Para isso, tem que treinar meu time, tem que desenvolver, tem que fazer não sei o quê. Então, eu te cobro um setup, um valor inicial para começar esse trabalho, porque eu tenho esse trabalho e eu vou te cobrar. Cara, quando eu falo isso para um dono de empresa, eles falam, mas o cliente não vai aceitar. Mas o cliente não vai fechar. Mas o cliente isso. Mas o cliente aquilo. E os caras não fazem. Eu tenho um outro amigo, ele tinha uma agência de marketing, vamos dizer assim, né? Não era bem isso, mas enfim. E aí ele falava assim, pô, Marcelo, tô com problema de fluxo de caixa. Eu falava, tá, me conta aí, como que você faz? Ele falou, eu fecho com o cliente começa a trabalhar, depois de um mês eu cobro uma mensalidade dele. Né? Aí eu falo, tá, quanto que é a mensalidade? Sei lá, a mensalidade é R$4.000 por mês. Tá. E para você começar a trabalhar com esse cliente, você precisa estudar esse cliente, você precisa definir coisas, criar processos, né, treinar os funcionários. Ele falou, preciso. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, além de cobrar os R$4.000 por mês, você vai virar para o cliente e vai falar, olha, eu preciso preparar a casa para trabalhar com você. Então eu vou ter que estudar o teu negócio, porque eu não conheço tanto do teu negócio. Vou ter que estudar, vou ter que treinar meus funcionários, vou ter que fazer isso. Toda essa preparação, antes mesmo de começar a trabalhar, demora 15 dias. Né? Então, enquanto eu estou esses 15 dias preparando, trabalhando, eu estou tendo um custo. Então, você tem que me pagar um setup, R$8.000, R$10.000, enfim. Né? Cada um determina o custo. E aí ele falava, cara, mas o cliente não vai querer pagar, o cliente não vai querer pagar, o cliente não vai querer pagar. Né? E eu tenho muitos casos de que o cara começou a fazer isso, e aí é lógico que teve clientes que não quiseram pagar, mas acaba acontecendo que no longo prazo os clientes entendem e pagam. Então eu tenho isso para escola de inglês, tenho isso para agência de marketing, tenho isso para despachante. Se funciona, né? Para um despachante, se funciona para uma escola de inglês, se funciona para uma, enfim, para uma agência de marketing, pode funcionar para várias empresas, mas é uma questão de mentalidade, né? De mindset, de gerar valor, de a pessoa entender isso daí. Então, foi só um parênteses que eu quis trazer isso daí. Eu já vivi isso em algumas operações, mas é isso, ou seja... mas você cobra o setup no Salesforce? Cobro, claro. Tem que cobrar, né? Cara, em um baita setup. Um baita setup. E eu acho que isso até te ajuda no que a gente falou lá atrás, João, na questão do perfil de cliente ideal. O cliente que não está disposto a pagar porque não vê o valor, talvez ele não seja o melhor perfil para mim mesmo. Né? E outra coisa também, quando o cliente recebe uma proposta, né, ele fala, nossa, esse cara aqui vai fazer esse planejamento, vai cobrar esse setup, mostrou como que é tudo. Ele recebe uma proposta que o cara começa a trabalhar amanhã, daqui...
ele começa a olhar e fala, mas vem cá, você não vai precisar fazer um planejamento? Às vezes ele pode até falar, não tem planejamento não vou pagar e não sei o quê, né? Mas ele começa a ser educado. Ele começa a ser educado. Aí o que acontece? Esse cara contrata um cara, dá errado, contrata outro, dá errado, contrata outro, dá errado. E o vendedor, quando ele toma um não e ele perde um contrato, ele não simplesmente desiste, né? Eu tenho clientes que eu perdi há 5 anos atrás e todo ano a gente entra em contato com o cliente e eventualmente ele fechou com alguém que não deu resultado e a gente... as nossas vendas são ciclos longos, né? Não é porque você perdeu um contrato de 1 ano agora, que daqui a 1 ano você não vai poder pegar esse contrato de novo, né? Então a gente tá muito ligado nisso, né? Então eu tenho um cliente que fechou recentemente com a gente, há 5 anos atrás, o cara se negou, na Luma, se negou a pagar setup e agora ele veio e pagou o setup. Eu tenho uma crença que eu desenvolvi e eu passo para todos os meus times, porque hoje são muitos times, né? Sobre isso. A gente vem de uma cultura até, muito no Brasil assim, de escassez, né? Parece que tudo é escasso, né? E eu costumo dizer, galera, para de pensar escassez. O mundo não é escasso, o mundo é abundante. Ou seja, cobra o suficiente. Olha para a tua proposta e se responde assim. Eu vou trabalhar feliz se eu receber isso? Ou se eu receber isso, puta, eu vou ter que me ferrar, me esforçar, sabe? Coloca o que de fato você gosta de dizer, tá feliz, né? Então eu vou assim, olha para tua proposta e pergunta para ela assim, se eu fechar nesse valor, eu vou ficar feliz? Né? Porque o mundo, ele é abundante. Tem pessoas que estão dispostas a pagar o real valor das coisas. Para eu ganhar dinheiro, alguém não tem que perder, não estou tirando dinheiro de ninguém. E esse monte de crença na cabeça da gente quando está vendendo faz a gente querer subestimar e tal. Parece que eu estou pedindo um favor, né? Assim, quer ver uma experiência? Eu vou provocar você que está ouvindo aqui agora. Né? Quando eu comecei na Sales Farm, eu vou até abrir um pouquinho aqui, Marcelo, aqui, exclusivo. Nunca falei sobre isso, tá? Opa! Peraí. Segredos nunca antes revelados de Fábio Oliveira. Sobre isso. Comercial agora. Vai estar. Opa! Chama lá o só depois dos comerciais, né? Antes de mais nada, arrasta pra cima, preenche o formulário, pra você faça a ouvir sessão estratégica. Pra você ouvir o que o Fábio vai falar agora, você tem que dar um like. Dá um like agora nisso que você está assistindo. Tira um print e compartilha com os amigos. Marca no Instagram, porque só assim você vai receber o que o Fábio vai falar agora. Exclusivo, em primeira mão, aqui no podcast Empresa Autogerenciável. Marca Loza Arroba. Vou te ensinar a criar uma precificação que te deixa feliz. Quando eu comecei a Sales Farm, primeiro que eu me ideia que, cara, é muito disruptivo, né? Como assim? Uma fazenda de venda, uma né? fazenda de venda, você faz venda pra mim que semente lá e nasce venda. Acho que tem que vale explicar um pouquinho, que eu não expliquei. Acabou que eu não expliquei aqui, né? Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Isso gera mais suspense. Na prática é o seguinte, cara. O que é a Sales Farm? A gente criou uma plataforma que envolve, obviamente, tecnologia, mas com pessoas e métodos próprios, onde a gente terceiriza as funções de vendas. Então, só para todo mundo ficar na mesma página. Tem muita gente que acha ainda que área comercial é botar um monte de vendedor, botar um gestor e acabou. Mas a gente sabe que não é isso. João, a gente estava conversando ali. Você tem toda uma parte, por exemplo, de tecnologia, software para pré-venda, software de venda, software de marketing, né? Toda essa parafernália que existe de ferramental, de dados. Isso geralmente é gerido por uma posição em vendas que se chama Sales Ops. É uma área que se criou, vinda de toda essa sofisticação, né, em vendas, que é um profissional voltado para exatamente essa demanda de estruturação de processo, de ferramenta. É o cara que sabe que se eu ligar 9 horas da manhã vai performar melhor do que se eu ligar 10 horas da manhã. Um exemplo. Extrair insights ali. Isso é uma área específica em vendas. Aí eu vou para a parte toda de capacitação. Você pega o time de vocês aqui hoje, tem pré-vendedor, tem vendedor. São skills diferentes. O que um faz é diferente. Fábio, mas não é tudo vendedor? Não é tudo vendedor. Houve especialização. Eu preciso entender que etapa do discurso do pré-vendedor ele está errando.
O cara pode errar na etapa inicial de vencer o gatekeeper, ele não faz bom rapport. Ou ele pode estar errando lá na frente, na hora de... Você começa a falar gatekeeper e rapport, e aí né? já era, né? Viagem, Vamos lá. né? Gatekeeper é a secretária, né? Aquela famosa pessoa que está ali treinado para te filtrar, né? E rapport é aquela técnica que você tem para gerar empatia, né? Que é ensinado na programação neurolinguística, que são coisas que no trabalho da pré-venda, né? Aquele trabalho inicial de conseguir conexão com o lead, eu preciso cuidar, precisa ver esse elemento lá. Vou gerar mais suspense ainda para você falar o que você nunca falou, detalhes nunca antes revelados. Vamos lá. Né? Então, gera mais suspense, que tá todo mundo louco para saber essa altura do campeonato. Né? Você vai falar no final, tá? Isso. Mas o que acontece é o seguinte, uma vez tinha um cara, os vídeos dele saiu do ar, era o Chet Holmes, ele morreu, né? Ele escreveu o livro A Máquina Definitiva de Vendas. E tinha um vídeo dele incrível que ele ensinava como vencer o gatekeeper, né? Falava assim, como passar pela secretária. Cara, ele ensinava várias técnicas de como passar pela secretária. Animal. Né? Então, você grava depois uns vídeos falando, eu vou te ensinar como passar pela secretária para conseguir falar com o CEO da empresa sem a secretária, porque o papel da secretária é fazer com que o CEO não converse com as pessoas. Eu sei disso que eu tenho lá. Né? Não é que ele não converse, isso, né? Eu faço isso, né? A Retiele, ela cria lá todos os bloqueios, porque senão tem muita gente querendo falar com a gente. Se a gente for falar com todo mundo, não dá, né? Então você precisa ter uma secretária para fazer isso. E aí o cara ensinava como vencer, ensinava várias técnicas. Cara, e tem coisas geniais e simples de fazer que, porra, são muito bacanas, assim. Bom, mas fica a provocação. Legal, conta aí. Vamos lá. Cara, então é o seguinte, é uma área hoje chamada de, cara, traduzindo, é uma área de capacitação de vendas. É diferente de treinador de vendas. Porque a galera pensa que assim, eu vou dar um treinamento pro meu time e tá tudo resolvido. Não. São demandas específicas hoje, né? Então, existe uma área que é necessária, que é a galera que trata da capacitação. Tanto de quem chega, né? Então, imagina, você vai contratar 3 vendedores. Né? Como que eu treino esses caras para eles saírem performando como devem, né? Inicialmente? Então, existe uma estrutura para ser montada ali. Pois bem, dito isso, é o seguinte. O que é a Sales Farm? Nós temos todas essas áreas terceirizadas para as empresas. Então, para uma empresa montar isso tudo, é muito caro. Você ter todos esses especialistas dentro da empresa, além do seu time. O que a gente faz? Nós somos essa operação, né? Como plataforma. Então, existe uma plataforma que entrega, eu monto lá uma universidade de vendas para a empresa em um mês. Um exemplo, né? E a gente tem o outsourcing de profissionais, ou seja, a gente monta os times, aloca as pessoas e opera o comercial para as empresas que contratam a gente. Então isso é o que a Sales Farm faz, né? Ou seja, um serviço. Eu contei essa história toda, agora posso falar já, João? Pode falar. Pode ir? Vamos lá. Pode, Pedro. Então, já liberou ali, ó. Então vamos que vamos. Então assim, para saber o seguinte, é mega complexo o que a gente faz, né? Ou seja, cara, eu vou criar essa estrutura toda. Ninguém sabe disso. Em primeira mão, então, o primeiro ticket da Sales Farm, primeira cobrança minha, eu cobrei R$2.000 por mês para fazer o que a gente faz. A gente lançou, não sabia nada, não tinha ninguém fazendo isso aqui. Quanto eu cobro? Não sei. Cobrei 2. E aí a minha metodologia de Harvard para o cara mudar a precificação, criar uma precificação que te deixe feliz. Dobra o teu preço. Simples assim. Eu comecei cobrando 2, depois 4, depois 8, depois 16, depois até chegar e ir entendendo que, cara, tinha muito espaço no mercado para fazer o que a gente estava fazendo, né? E tal. E é algo mega simples que tem tudo a ver com o que você falou, Marcelo. Ou seja, o que impede a gente é só a barreira de cultura, né? De escassez. Achar que, cara, então faz um teste hoje, eu te provoco aqui. Pega o teu produto, serviço, óbvio, guardadas as devidas proporções aí. Quem é commodity tem uma dificuldade muito mais, né? Muito maior disso. Mas em geral as coisas mais intangíveis, experimenta dobrar o teu preço e ver o que acontece. Você falou que é o estratégico, o tático e o operacional, né? Uhum. Então a gente falou um pouco aqui do estratégico e aí a gente está falando um pouco do tático, porque você cobrar um setup ou você, enfim,
cobrar uma implantação, isso está um pouco mais ligado no tático, né? Não tá assim. Faz parte do estratégico, é um tático estratégico, né? De posicionamento, de como você faz. Mas o que às vezes pode atrapalhar o cara de fazer isso daí são as coisas que ele acredita, né? Que acredita como verdade. Não é porque ele acredita como verdade que é verdade. A gente tem um monte de miragens no dia a dia. Sim. E é importante o empreendedor entender, cuidado com as miragens. Vou dar um exemplo, tá? O horizonte. A gente tá aqui em Floripa, vocês vieram aqui para Floripa. Se a gente for ali na beira-mar e a gente olhar para o mar, a gente vai ver uma linha. Né? Você olha para o mar, tem uma hora que o mar se divide com o céu. E você vê uma linha. Você vê uma linha, né? Apesar de eu ver aquela linha, ela não existe. É uma miragem. Aquela linha não existe. Se você pudesse ter o poder de andar sobre o mar e fosse andar em direção daquela linha, você não quer chegar naquela linha. Mas você vê a linha. É um limite imaginário, né? É um limite imaginário. E muitas vezes, né, a gente perde esse jogo, porque a gente acredita em coisas que não existem. Né, que existem só na nossa cabeça. Que a gente... mas eu posso ver isso, né? Enfim, muitas vezes isso daí a gente vai ter que trabalhar muito essas questões para poder fazer isso. É igual você falou, comecei cobrando 2.000 por mês, hoje, enfim, né? Talvez você cobre 40 mil de setup e cobre 8, 10, 12 por mês para fazer o que você faz. E você, quando começou, estava disposto. Por 2 você faria feliz. Depois, quando você começa a entender que você precisa de estrutura, você vê que por 2 não dá. E aí você vai ajustando o negócio. O problema é que as pessoas não vão ajustando. Né? Por que elas não ajustam? Porque ela fala, mas se eu fizer isso, eu perco todos os meus clientes. Então, o conselho que eu ia dar para a pessoa aqui é, quando você for fazer esse tipo de coisa, faz com a mão direita. O que é a mão direita? Tá? Eu sou destro. Então, minha melhor mão é a direita. Se eu for escrever com a mão esquerda, no meu caso, se eu for escrever com a mão esquerda e depois eu for ver aquilo ali, fica feio. Se eu escrever com a mão direita, não que minha letra seja bonita, mas fica melhor com a mão direita, né, do que com a mão esquerda. E o que eu quero dizer faz com a mão direita, né? Cara, faz o trabalho certo. Não é apresentar de qualquer jeito. Faz a boa apresentação, faz o bom processo. Capricha, né, Marcelo? Capricha nisso daí, capricha na hora de explicar, capricha na hora da abordagem, né? Pra poder dar certo. Porque senão o que o cara tá olhando aqui, ele faz? Ele faz de qualquer jeito pra provar que dá errado. Ele não faz para ver se dá certo, ele faz para provar que dá errado. Isso tem muito a ver com o conceito de testes que a gente usa, né, Marcelo? Ou seja, vai testar hipóteses, testa com os teus melhores recursos, né, e não os piores, né? E aí vai fazer. Bom, então você revelou os segredos, começou com o mindset mudou. Eu não sei se a galera aqui que está ouvindo a gente talvez entenda o que isso significa, então eu vou deixar mais claro assim, né? Que hoje a Seus Farm é contratada por empresas como Americanas.com, Loja Integrada, por várias empresas aí grandes, né? Operações grandes assim. E, obviamente, high ticket, né? Um ticket alto e tal, né? Mas começou com um ticketzinho lá de R$2.000, né? Então é algo que eu realmente nunca tinha contado aí, né? Interessante. Mas você falou do tático, só uma coisa importante, mas eu não sei como é que tá o time aqui, mas... A gente tá quase indo pro fim já, mas pode ir, segue aí. Então, ainda sobre o tático, tem uma coisa mega importante numa operação comercial, que taticamente, na minha visão, muita gente deixa a desejar, que é a estrutura do sistema de remuneração. Né? Ou seja, taticamente eu preciso fazer com que o meu sistema de remuneração dialogue com 3 coisas que são muito importantes olhar assim, né? O sistema de remuneração que eu crio na minha operação comercial, ele pode ser o fator determinante para alcançar ou não o meu planejamento estratégico. Porque ele é o que vai direcionar o meu time para cumprir o que eu coloquei no meu planejamento estratégico, ou não. Eu vou dar um exemplo prático. Às vezes o cara quer aumentar a base de cliente, mas está remunerando com base no ticket, no valor. Ou vice-versa, né? Eu pago mais para tickets mais altos, mas eu preciso ter mais clientes. Então, esse alinhamento do teu sistema de remuneração, eu digo que é a arte de colocar um incentivo no lugar certo. Quando você acerta isso, né, isso muda o jogo. Outra coisa, isso traz um elemento cultural gigante. Né? A forma que você remunera diz muito mais sobre a tua cultura do que o que você escreve na parede. Então isso é mega importante. Né? E outra coisa é que, de fato, você cria... Se você acerta bem no sistema, você cria uma cultura de alta performance ou não. Então tem gente que o sistema de remuneração de vendas é muito pobre, né? Às vezes assim, tem teto, tem limitação, eu não quero que o vendedor ganhe muito dinheiro. Já ouviram isso? Sim. Né?
Então, cara, essa parte do sistema de remuneração precisa ser muito bem pensada. E isso dialoga só com mais uma coisa para fechar o tático aí, que é a definição das posições, né? Ou seja, que tamanho de time, que posições eu preciso, imagina um campo de futebol, né? Você vai escalar um time de futebol, né? Você precisa saber se você tem posições ali e a forma que você escala, você precisa ser planejado. Vai ser 4-3-3, etc. e tal. Quando eu monto uma operação comercial, existe esse mesmo raciocínio, né? Se eu gero lead, eu preciso de quê? Eu preciso de SDR aqui, quantos, para que demanda, né? SDR seria pré-venda, né? Exatamente, pré-vendedor, que vai passar a bola para quantos vendedores, né? Dois pré-vendas, para quantos vendedores eu consigo de fato dar conta dessa capacidade. Então fazer essa conta de trás para frente para definir essa capacidade operacional, essa escalação, digamos assim, né? Isso é mega importante e muita gente acaba não fazendo, né? Legal, e depois vai para o operacional, que é as pessoas efetivamente executando os processos que foram desenhados, né, dentro dessa engenharia reversa como um todo. Exatamente. E como é que o líder tem que acompanhar esse processo como um todo? Como é que o líder acompanha? A gente já entendeu aqui que você falou que o pré-venda, daí tem o sales op, aí dependendo da operação vai ter um ou outro funcionário a mais, mas o contexto é pré-venda, vendedor, entender as taxas de conversão, e aí tem o gerente de vendas, o gestor de vendas, o coordenador. Como é que esse coordenador, esse gerente, ele acompanha essa operação para entregar esses resultados? O que você fala para a gente? Vamos lá. A primeira coisa que eu sempre gosto de separar bem é a diferença entre gestão e liderança, né? Gestão de uma operação é uma coisa, liderar, né? Eu costumo dizer, Marcelo, que coisas são geridas, processos são geridos, mas pessoas precisam ser lideradas, né? Então, na minha visão, João, a primeira função de um líder de vendas é de fato essa de liderar. Aonde eu vejo muita gente fazendo confusão? Geralmente é operação óbvia, até por questão de recurso. Eu tenho o time e o gestor. E o gestor fica responsável por ser o cara que lidera, ser o cara que treina, ser o cara que acompanha as métricas e gera as métricas, ser o cara que mexe no processo. Então, eu acumulo todas essas funções em cima do gestor, né? E eu acho muito difícil, na minha visão, que o gestor consiga fazer bem feito todas essas coisas. Então, a primeira provocação que eu deixo aqui. Se você tem um gestor na tua operação aí, você que está ouvindo agora, o cara é um bom líder, e você mete o pau no cara porque ele não sabe gerar um relatório, eu já te diria o seguinte, você talvez esteja jogando fora um ouro que você tem. Porque gerar relatório deveria ser uma eficiência do seu processo, da sua estrutura. Como a gente falou aqui, existem profissionais focados para fazer isso. Não necessariamente vai ser o teu gestor. O cara não é obrigado a ter todos os skills. Então, a primeira coisa que eu penso é, você tem que ter uma liderança forte. Vendas ainda é 90% no campo da emoção. A gente tem toda a parte técnica, todos os insights que a gente pode ter. Mas se você faz um puta alinhamento de propósito com as pessoas, motiva elas da forma certa. A gente falou aqui, sistema de remuneração, incentivo, a tua empresa está bem alinhada. A primeira coisa, reunião de one-on-one, alinhamento de plano de desenvolvimento de carreira para cada um. Se você faz um trabalho de liderança bem feito, você vai ter um time que, cara, mais da metade do caminho está bem andado ali, né? Se você durante a semana, então você para avaliar a semana, no início do dia você para determinar quais são as métricas do dia, tudo isso são questões de liderança, né? Liderança. Né? Ou seja, direção, clareza, né? Alinhamento de expectativa, alinhamento de propósito. Inspirar, dar feedback, fazer coaching, exatamente, desenvolver as capacidades que faltam. Olha, e aí, feedback para time de vendas tem que ser tempo integral. Eu sei que, cara, feedback é importante, vocês dão aula disso aqui, para todos os profissionais são importantes, mas eu diria que para time de vendas, o time de vendas tem que ser tarado por feedback. Tarado por feedback. O cara que é um vendedor para mim, ele é alguém que desliga uma ligação, se ela foi boa ou ruim, ele tem que fazer assim, o que eu fiz aqui que deu certo? O que eu deixei de fazer aqui que deu certo? O time de vendas para mim que não tem cultura de feedback, esquece. Então, isso tudo é liderança, tá, João? Tudo isso é liderança. Agora, quando eu vou para gestão, para mim, a gestão aí você vai ver o ticket médio, cara, conversão do cara. Eu tenho uma fórmula. Tempo médio de atendimento. Tudo isso é gestão, né? Tudo isso. Quanto tempo ele demorou na ligação, quantas visitas ele fez, qual a taxa de conversão, tudo isso é gestão. E aí, qual é a fórmula que eu tenho para fazer isso de um jeito mais otimizado, mais escalável, né? Você precisa criar, obviamente, gestão à vista, né? Você não precisa... o que tem que acabar?
na operação comercial. Eu vou fazer uma reunião semanal, aí eu vou puxar um relatório da operação para saber o que aconteceu durante a reunião. Isso tem que acabar na operação. A gente ainda faz assim, tá? Pois é. Na operação, eu preciso o quê? Os controles, né? Os painéis, a forma que eu organizo, já saiba tudo o que aconteceu e eu preciso sentar na reunião com os insights para tomar decisão. Esse é o nível de gestão que a gente precisa nas operações. Ou seja, eu preciso saber que a conversão de tal etapa foi X, que em relação à semana passada caiu, que caiu por causa de tal coisa, e eu vou sentar com essa informação na reunião para tomar uma decisão. E aí tem, só para fechar aqui, 4 coisas que você precisa fazer para conseguir ter isso. Primeiro, nunca olhe a qualidade sem ver quantidade. Primeiro quantidade, depois qualidade. Na prática, o que isso quer dizer? Você vai ver a conversão de um pré-vendedor. Ah, tá baixa a conversão, deixa eu ouvir a ligação dele. Mas quantas ligações ele fez? Se ele deveria fazer 50, fez 10, esquece, não olha mais nada. Só manda ele fazer 50 ligações. Porque se eu não tiver um esforço mínimo, para que eu vou olhar a qualidade dele? Então, nessa hora de definir como agir, é que os gestores se perdem muito. Primeiro quantidade, depois a qualidade. Depois, sempre em caráter de exceção. Sempre em caráter de exceção. Traduz. Traduzindo, quando eu boto um painel de gestão à vista, qual é o erro que muita gente comete? Querer olhar tudo. Querer olhar todas as ligações, querer olhar todas as reuniões, querer olhar tudo. Quem olha tudo, não vê nada. Não vê nada. O que eu, como gestor, tenho que ver? O que está deixando de ser feito. Então imagina que o Marcelo tem uma meta de 50 ligações. O que eu tenho que ver ao longo do dia? Se as 50 ligações foram feitas. As que faltam. As que faltam. Eu preciso saber 2 horas da tarde que Marcelo só fez 10 ligações. Então, quando eu inverto essa e mais, criar mecanismos para que você seja notificado sobre essas coisas. E aí você, como gestor, vai tomar uma ação e por aí vai. Então, se eu for falar aqui, eu vou até amanhã. E nosso tempo está chegando ao fim. Foi uma baita aula, né? A gente vai mudar de escritório agora e no escritório novo a gente vai colocar os telões e a atualização desses números vão ser sempre em tempo real. Então a gente implementou o HubSpot, a gente vai colocar uma inteligência de dados, né? O HubSpot, o Spotter, a gente usa a tecnologia e a gente vai ter todas essas informações aí em tempo real. Legal. Para a gente poder terminar aqui, qual comando você deixaria para quem está ouvindo a gente aqui? Qual comando? Caramba, qual comando? De tudo isso que você falou. Pensa que esse cara é um dono de pequena e média empresa, tem dificuldade de implementar processo de venda, e ele precisa de um comando para ele executar, porque ele está ouvindo a gente agora, correndo na academia, ou está dirigindo, e ele precisa fazer alguma coisa agora. Qual que é o comando que você deixa para ele? Cara, comando para mim, foco no resultado e execução ao extremo. Sim. Menos teórico, mais mão na massa, mais na prática. Legal. Show. Eu vou deixar um comando para eles procurarem a tecnologia, né? Utilizar a tecnologia, porque, enfim, no final do dia, a tecnologia vai trazer eficiência no processo como um todo. Fábio, e quem quiser te achar, onde te acha? Salesfarm? Salesfarm, @Salesfarm. Pode achar a gente, @fabiooliveira.sf de Salesfarm. Tem bastante conteúdo lá. Também a gente tem compartilhado. Para quem quiser também lá no Sales Club, né, vocês estiveram lá com a gente, deram a honra de estar lá com a gente. É bom que a gente explorou bastante o Marcelo lá na mentoria também. Vai lá, não vai trabalhar? Não, vamos trabalhar, meu filho. Trabalhar, a gente tá aqui para isso. Vamos trabalhar, vamos dar mentoria. Então, cara, entra lá no @Sales Club também. A gente vai ter missão agora em setembro. E estamos aí. Show, Fábio. Muito obrigado. Foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje. Comandante, de novo, dá um like, se gostou desse conteúdo, compartilha com os outros empresários que são seus colegas, tira um print, manda nos stories do Marcelo Germano, marca a gente, @MarceloGermanoEAG, @Empresa Autogerenciável, e sempre lembra, toda quarta-feira às 18h41, em todas as mídias de podcast e no YouTube também, sai mais um episódio do podcast Empresa Autogerenciável. Gente, foi um prazer. Foi um prazer inenarrável, né? Prazer incomensurável. Incomensurável. Fui. Abraço.